Bom, pessoal, então dando sequência aqui, né? Dentro ainda do módulo Direito dos Devedores, a gente vai ver a primeira lei, né? Que é a lei do superendividamento. Essa, com certeza, é uma das, assim, é a lei mais importante do Código do Consumidor hoje, tá? É a lei 14.181, é uma lei recente, ela é do ano passado, né? Eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2022, e essa lei foi aí aprovada no dia 1º de julho de 2021. Na verdade, a lei do superendividamento, ela já existia, é uma lei super antiga, mas as alterações que foram feitas, né? Inclusive não só no Código do Consumidor, mas também no Estatuto do Idoso, ela data do dia 1º de julho de 2021, tá? Então, eu vou colocar, na verdade, assim, antes de entrar nos slides, antes de aprofundar com vocês como funciona, etc., primeiro eu vou passar um vídeo do PROCON, tá? É um vídeo de uma entrevista que uma representante do PROCON deu aí para um canal de TV explicando, falando um pouquinho sobre o acolhimento dos pedidos de superendividamento através do PROCON, tá bom? Uma lei que, assim, houve muita mudança na sociedade e essa época de pandemia trouxe muito isso, que é a questão do superendividamento. O que significa isso? A primeira coisa que a lei traz é um conceito de superendividado. Não é qualquer consumidor que tem uma dívida que vai poder utilizar os benefícios da lei. O consumidor superendividado é aquele cara que não consegue mais mesmo pagar suas contas sem tirar da sua subsistência digna. Então, eu tenho que optar, por exemplo, entre pagar água, luz, entre pagar comida e entre pagar o meu cartão de crédito. Então, é óbvio que eu tenho que optar em pagar aquilo que eu preciso para sobreviver de forma digna, que é a água, a luz, aluguel, a própria alimentação. Então, quando o consumidor está numa situação em que a dívida dele alcançou um montante muito maior que a sua renda, ou até que ele está sem renda para conseguir negociar todas essas dívidas, ele deve estar procurando o PROCON, ou ele pode entrar no site do PROCON também, para fazer um cadastro que a gente tem lá sobre o superendividamento. E aí a gente vai estar chamando essas empresas aqui no PROCON para fazer uma negociação, parcelando para esse consumidor aí a perder de vistas, que a gente fala, a lei fala que pode ter um parcelamento de até 5 anos para pagar essa dívida. E ainda com diminuição dos juros, que normalmente contratos bancários, financiamentos, cartão de crédito, tem um juros bem mais alto do que o normal, então a gente consegue reparcelar isso também. Então as pessoas aí podem fazer todo esse procedimento pela internet, são chamadas aqui no PROCON de Assis. Exatamente, Sidney. A pessoa pode entrar direto no site da Fundação PROCON, que é www.procon.sp.gov.br. Vai ter um quadradinho lá, Sidney, escrito assim, que é o nosso link, que é superendividamento. É só clicar lá e você faz um cadastro, que é justamente para a gente analisar se você está dentro do quadro que a lei obriga você a ter. Então, você precisa ter todos os comprovantes de dívidas, você precisa, Bom, não é então, um vocês fornecedor, tem viram que ser aí, né, a vários, porque você entrevista está que essa devendo para uma representante do pessoa PROCON só. deu, Você vem aqui né? e a gente ajuda você a O que negociar, mas acontece? aí você Essa não lei do entra no caso da superendividamento, lei do ela diz que superendividamento. Tem que o realmente ser consumidor ele vários pode procurar tanto fornecedores, na onde justiça, você está numa como também situação que pode você fazer não a consegue mais solicitação desse sobreviver com aquele pedido monte de dívida, através tá? E aí das você faz esse secretarias de cadastro, PROCON junta que toda a tem aí em documentação, todas as ou vem cidades, em todos os aqui, estados liga do pra Brasil, gente, tá por causa da bom? pandemia a gente está A atendendo gente vai estar somente com hora falando sobre a marcada. melhor maneira de Liga, a ingressar gente com esse agenda um pedido horário, você no vem finalzinho aqui, desse a gente vai módulo, fazer a tá? E a análise gente da vai explicar o documentação e ver se motivo. você está de acordo. Então, para a gente se aprofundar mais rapidamente, pessoal, olha só, primeiro, eu queria falar a respeito da importância dessa lei, tá? E é até estranho, porque é uma lei que foi renovada, enfim, ela foi atualizada no ano passado justamente para atender a demanda, né, a necessidade do nosso estado de calamidade, né? O pós-pandemia, enfim, trouxe um aumento do desemprego, né? E o aumento do desemprego impactou no orçamento de milhares de famílias no Brasil todo, né? Então, assim, essa lei de superendividamento eu diria que é a lei mais importante do Código do Consumidor hoje, pessoal, tá? Eu acho que é uma grande oportunidade de você organizar a sua vida financeira e eu diria que você não deve perdê-la, tá? Até você que está me escutando aí, que pretende, já está fazendo uso da lei de prescrição de dívidas, está esperando a prescrição das dívidas, eu diria que você também deveria aproveitar essa oportunidade aqui da lei de superendividamento, porque ela traz assim inúmeras vantagens, tá? E a gente vai estar entendendo um pouquinho melhor. Inclusive para quem é aposentado, o senhor e a senhora que estão me escutando, tá?
e vocês têm aí, enfim, os empréstimos consignados e os seus RMC, que talvez vocês nem sabem o que é RMC, a gente vai estar explicando mais adiante, estão comendo aí a sua renda, né? Principalmente nessa situação de desemprego que a gente vive hoje. Eu diria que os aposentados estão sendo o grande arrimo, né? O grande guarda-chuva das famílias, né? Então, a gente tem famílias aí em que marido e a mulher perderam o emprego, né? E que quem está sustentando a família é o aposentado, né? Através da aposentadoria, dos empréstimos consignados, né? A gente chegou no momento em que o aposentado está extremamente sobrecarregado e às vezes não sobra nem dinheiro para comprar remédio, tá? Então, essa lei de superendividamento, ela super vai auxiliar não só aposentados, mas, enfim, o cidadão de maneira geral que está tendo aí a sua subsistência comprometida com o pagamento das dívidas, tá? Então, vamos entrar aqui no slide. A lei é a 14.181 de 2021, né, que altera o Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto do Idoso, né, com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina de crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A lei de superendividamento criou normas que regulam a oferta de crédito por parte dos fornecedores e inclui a parte especial da legislação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, dedicado à possibilidade de negociação de dívidas e apenas para pessoa física, pessoal. Na verdade, a gente está mencionando aqui nessa tela, né, quais foram os parágrafos, né, e os artigos que sofreram essa alteração, tanto dentro do Código do Consumidor quanto no Estatuto do Idoso, tá bom? Então, afinal de contas, então, o que é? O que é a lei do superendividamento, né? Então, sabe quando as empresas, não suportam, entram numa situação financeira complicada e pedem a recuperação judicial? Então, essa lei do superendividamento, ela é semelhante a uma recuperação judicial, só que para a pessoa física, tá? Para o consumidor comum. Então, semelhantes à recuperação judicial realizadas por empresas, a pessoa física pode fazer uma reconciliação com todos os credores de uma única vez, criando um plano de pagamento que caiba no bolso, né? O consumidor endividado que não consegue mais pagar os débitos e tem dificuldade em manter os gastos básicos para sobreviver, encontra nessa lei uma saída legal para para se reerguer com a aval da justiça, né? E também sem sofrer assédio dos cobradores. Então, quais são as situações em que, enfim, quais são as situações práticas do dia a dia do consumidor que podem ser favorecidas com essa lei, né? Então, assim, pessoas em situação de pobreza, né, que estão tendo a subsistência comprometida pelo pagamento dos juros abusivos dos empréstimos de cartão de crédito, cheque especial. Então, chegou no final do mês, eu estou tirando dinheiro da boca dos filhos para poder estar pagando a dívida, tá? Então, assim, é uma situação insustentável, né? E, gente, vamos combinar essa situação da maioria dos brasileiros hoje, né? Idosos com aposentadorias comprometidas com empréstimos consignados e o famoso, famigerado, terrível, nebuloso RMC, tá? Então, assim, se o senhor está se não está sobrando nem dinheiro para comprar remédio, o senhor e a senhora que estão me ouvindo aí serão amplamente favorecidos com essa lei, tá? E também casos onde exista perigo de corte de energia, corte de água, tá? Então, assim, vocês têm dívida, tem várias contas de luz em atraso, tá já perigando cortar a luz, essa lei de superendividamento também pode evitar o corte, tá? Ações judiciais de cobrança em geral, inclusive com penhora, tá? Então, assim, digamos que você tem uma dívida muito grande aí, né, fez um empréstimo bancário alto e o banco acha que vale a pena entrar com uma ação de cobrança na justiça e você esteja com medo aí de ser penhorado ou que você já saiba que foi ajuizada uma ação de cobrança contra você, essa lei de superendividamento, ela faz com que esse tipo de ação de cobrança ele seja anulada, né? Todas as ações judiciais contra você são suspensas, mas existem exceções. Por exemplo, se você tem aí tem um financiamento imobiliário da sua casa, do seu apartamento, ou se tem um financiamento de carro, esses itens não entram na negociação do superendividamento, tá? Agora a gente vai entender, enfim, o que pode e o que não pode fazer parte o que é enquadrado, né, dentro da lei de superendividamento. Então, a gente está dizendo assim, não é para todos, né? A pessoa em situação de superendividamento quando, enfim, quando que a lei entende que você é um superendividado? Quando ela, de boa fé, né,
não consegue mais garantir o pagamento das suas dívidas, incluindo as que ainda vão vencer, sem comprometer o seu mínimo existencial. Ou seja, né, a lei de superendividamento permite que o consumidor, pessoa física, faça uma conciliação com todos os credores de uma única vez, apresentando um plano de pagamento que cabe no bolso. O objetivo é assegurar as necessidades básicas do consumidor, pois, enfim, sem condições de quitar a luz, água, alimentação, o indivíduo coloca a própria vida em risco. É isso que a lei determina, né? Então, assim, o superendividado não é aquele que tem dinheiro sobrando para passear no shopping no final de semana, tá? Então, é por isso que a gente diz que não é para todos. Então, vamos lá. O que pode, né? Quais são as dívidas que podem ser incluídas no plano de negociação, né, com base na lei de superendividamento? Dívidas de consumo, carnês, boletos, contas de água, luz, telefone e gás, empréstimos com bancos e financeiras, inclusive cheque especial e cartão de crédito, né? Essas são dívidas mais comuns dos brasileiros, né? Crediários em geral e parcelamentos, tá? Então, todas essas dívidas aí, caso você as tenha, elas podem fazer parte do plano enfim, podem fazer parte desse acordo para pagamento dentro da lei do superendividamento. Agora, dívidas que não podem ser negociadas, tá? Então, assim, impostos e demais tributos, né? Isso inclui IPTU, né? Se você está devendo IPTU do seu imóvel, ou de repente, se você recolhia imposto de renda para a Receita Federal e deixou de recolher e foi multado, tá? Impostos de uma maneira geral, impostos federais, estaduais ou municipais, eles não entram nesse acordo, tá? O condomínio do seu prédio também não entra, pensão alimentícia, financiamento da casa própria, financiamento de veículo, crédito rural, produtos e serviços de luxo, tá? Se você comprou aquela bolsa elegantérrima e não aguenta mais pagar, problema seu. Tá? Dívidas contraídas por meios ilegais de má fé. Então, assim, por exemplo, se você fez alguma conta, tirou um empréstimo altíssimo, assim, recentemente, e o juiz entenda que você fez isso de propósito para se beneficiar dessa lei do superendividamento, talvez você também não consiga, tá? Agora vamos para essa assim, esse item sobre as vantagens. Essa é a parte mais legal. Aí você vai me perguntar, Patrícia, afinal de contas, por que eu vou me meter com isso, né? Eu estou aqui sossegada, vou esperar minhas dívidas caducarem aí, eu vou esperar o prazo de 5 anos para enfim, para tirarem o meu nome do SPC do Serasa, e aí, enfim, eu vou ficar com o nome limpo de qualquer jeito, tá? Na verdade, não é bem assim, pessoal, tá? Nos próximos módulos a gente vai explicar quais são as consequências de quem opta por essa, por essa decisão, né? Então, apesar da lei de prescrição de dívida ser uma ótima lei, a próxima lei que a gente vai estar falando, inclusive, esse plano, essa lei do superendividamento, ela traz muitas vantagens, tá? Então, vamos começar. A primeira delas, né? Então, a preservação do mínimo existencial, né? Ou seja, esse plano de pagamento que você vai apresentar, ele não pode, o valor das prestações não podem ultrapassar, né, 30% da sua renda bruta, da sua renda mensal, tá? Então, a ideia é que você fique com 70% preservados para garantir o pagamento de aluguel, alimentação, vestuário, transporte, tá bom? Remédios, né? Você tem 6 meses de carência para começar a pagar. Então, logo depois que o acordo é firmado, existe uma carência de 6 meses. Tá? Só depois de 6 meses é que você começa a pagar. Então, por exemplo, fiz o acordo em janeiro, vou começar a pagar só lá em julho. Prazo de até 5 anos para começar a pagar. Tá? Então, assim, todos os débitos de todas as empresas vão ser somados no bolão, né? E aí esse valor total é dividido em até 5 anos, tá? Diluído em até 5 anos. Você pode repactuar todas as dívidas com todos os credores de uma só vez. Acho que essa é uma das grandes vantagens. Eu, por exemplo, na época em que eu era devedora, eu devia para mais de 10 empresas, vocês não têm noção. Eu tinha até perdido o controle do que eu estava devendo. Eu nem sabia mais o que eu devia. Eu tive que passar um processo de organização, de identificação, de cálculo. Inclusive, tudo isso que eu fiz, para mim, eu vou estar ensinando no módulo sobre como pagar as dívidas, né? Eu tive que me organizar para conseguir entender o que estava acontecendo comigo, né? Então,
se você como eu fui no passado, né? Mas assim, a grande maioria dos brasileiros tem pelo menos aí 3 dívidas, né? No mínimo 3 dívidas, né? Então, essa é uma oportunidade nesse acórdão, né? Todas essas empresas são chamadas de assim, numa única audiência, tá? Então, se você deve para 10, se você deve para 20, para 30, desde que elas desde que sejam dívidas relacionadas àqueles tipos de despesas que a gente acabou de ver, você pode, todas elas vão ser citadas, então elas vão comparecer num único dia, num único horário, né, para receberem aí a sua proposta de pagamento, tá? De uma só vez. Revisão dos juros abusivos e taxas indevidas de cada dívida. Isso aqui é excelente, pessoal, tá? Principalmente assim, se a sua dívida é relacionada a cartão de crédito, cheque especial, onde a gente tem aí juros abusivos, taxas indevidas escondidas, né? Antes desse acordo ser julgado, todas as dívidas elas passam por uma revisão, tá? Acho que assim os bancos vão odiar, a gente já devem estar odiando muito essa lei. Por quê? Por mais absurdo que seja a cobrança do juro do rotativo, do cheque especial, tá? Nesse acordo aqui, a primeira coisa que acontece é a revisão dos valores. Todos os juros e taxas escondidas precisam ser retirados para que o acordo seja feito com base no valor permitido pela lei, tá? E é muito importante porque tudo isso é balizado por um juiz, tá, pessoal? Que mais? Além da retirada dos juros abusivos e taxas ilegais, a suspensão ou a extinção de ações judiciais em curso, né? Caso o consumidor já tenha sido acionado na justiça por conta das dívidas em atraso, inclusive com ordem de penhora. Então, assim, a gente já viu que isso não cabe para financiamento habitacional nem para financiamento de carro, né? Mas, por exemplo, digamos que você tenha feito um empréstimo enorme no banco, né? E o banco tenha movido uma ação, ajuizado uma ação de cobrança aí, inclusive com previsão de penhora de algum bem seu. No momento em que você entra com esse processo, né, pela lei de superendividamento, essa ação na justiça ela é anulada, tá? Ela é suspensa automaticamente. Que mais? Exclusão do SPC do Serasa e protestos. Então, assim que o juiz bater o martelo, assim que o seu pedido de superendividamento for decretado, todas aquelas empresas que negativaram o seu nome vão ter um prazo para estar excluindo o seu nome dos cadastros de negativação, tá? Tem um item aqui muito legal, né? E assim, por exemplo, a lei também determina o seguinte: a ausência injustificada de qualquer credor, né, ou representante acarretará na suspensão da exigibilidade do débito e da interrupção dos encargos de mora, né? E ainda mais, o credor perderá a prioridade na ordem de recebimento e ficará obrigado a cumprir o plano de pagamento imposto pelo magistrado. Então, o que acontece? Digamos que se deva para 5 empresas, e dessas 5 empresas, apenas 3 compareçam e 2 simplesmente deem um bolo, não apareçam e também não mandem nenhum representante, enfim, e também não mandem nenhuma justificativa, né? Não justifiquem a ausência. Nesse caso, as 2 empresas que não compareceram, que se ausentaram e não justificaram, elas são obrigadas a acatar o plano de pagamento, né, que você propôs, e pior, além de ter que acatar o que ficou determinado no processo, elas vão lá para o final da fila e só vão receber depois que as 3 empresas que compareceram tiverem recebido, tá? Então a gente tem que torcer para que todas as empresas não compareçam, né? Então, assim, que mais? Ao longo do tempo, né, ao longo do percurso, depois que você fizer o acordo, ao longo dos 5 anos aí, se em algum momento você sentir dificuldade de honrar com o pagamento dessas parcelas, você, óbvio, sempre antes de vencer, não é deixar vencer para pedir socorro, né, pessoal? Pelo amor de Deus, vocês vão estar lidando com a justiça aqui, tá? Então, ao longo do tempo, se em determinado momento, paguei a prestação desse mês, mas eu sei que no mês que vem, no mês seguinte, talvez eu não consiga honrar, porque aconteceu alguma coisa que me impactou financeiramente. O que você precisa fazer? Você precisa informar ao judiciário que você precisa fazer uma repactuação, ou seja, pedir um reparcelamento, tá? Então, isso é perfeitamente possível. E
Caso você volte a ter problemas financeiros, né, depois de quitar esse primeiro acordo, ou seja, passou 5 anos, você quitou esse acordo totalmente, você vai, assim, depois de 2 anos da quitação do primeiro acordo, você pode solicitar novamente uma repactuação, tá? Então, acho que assim, sem dúvida nenhuma, é uma das leis mais importantes de proteção ao consumidor, né? E infelizmente está sendo pouco divulgada, né? Mas enfim, esse é nosso papel. Agora você já sabe que essa lei existe, inclusive os PROCONs de todos os estados estão recebendo esses pedidos, tá? Você não precisa necessariamente de um advogado para entrar com esse pedido, você pode juntar todos os seus comprovantes de dívida, né? E dar entrada gratuitamente através de qualquer unidade do PROCON da sua cidade, tá? Mas eu vou explicar mais adiante por que pode ser mais interessante fazer isso através de um advogado, tá? Enfim, agora vamos entender na prática como é que isso funciona, tá? Então, assim, em 8 passos, eu quero colocar para vocês como é que a coisa como que a coisa funciona, né? Então, primeiro passo, você deve organizar todas as suas dívidas, tá? Então, você vai separar todas as faturas de cartão de crédito, enfim, aberto, contratos de empréstimo. Se você não tem se você perdeu o seu contrato de empréstimo que você tem com o banco, vai lá na sua agência e pede uma segunda via para o seu gerente, tá? Boletos, carnês, extratos bancários, de repente, onde você pague uma dívida através de débito em conta, né? E todos os documentos relativos às dívidas que você deseja acordar. Então, assim, essa é uma parte muito importante. Se você deixar qualquer dívida de fora do plano, azar o seu, tá? Você perdeu uma oportunidade de incluir mais um devedor na conta, tá? E aí a gente está colocando aqui, seu advogado, tá? Porque eu vou explicar mais adiante por que você, caso você possa optar por um advogado, é a melhor opção, tá? Então, assim, segundo passo, o seu advogado ingressa com uma ação revisional dos valores para que os juros abusivos sejam retirados além das taxas indevidas, tá? O juiz convoca os credores para uma conciliação. Então, o juiz vai chamar todas as empresas que constam lá no seu pedido de superendividamento, tá? Seu advogado apresenta um plano de pagamento para pagamento das dívidas, tá? E, óbvio, preservando o valor mínimo existencial para quitação em até 5 anos, né? O juiz dará a sentença estabelecendo as regras e os limites. O consumidor terá até 5 anos para quitar o acordo e poderá pedir repactuação ao longo do acordo, caso sinta dificuldade de pagar. Após 2 anos de liquidação desse acordo, o consumidor poderá pedir novo acordo se estiver novamente em dificuldades, né? E, por último, caso algum credor não compareça à conciliação, ele será obrigado a aceitar o plano do consumidor e excluir o nome dele do SPC, Serasa e protesto, tá? Então, na prática, é assim que funciona, tá bom? Se você não utilizar de um advogado, se você optar em encaminhar seu pedido através de uma unidade do PROCON, quem vai estar fazendo esse plano de pagamento para você, quem vai estar ajudando, vai estar te orientando a como você desenhar esse planejamento, vai ser algum funcionário do PROCON, tá? E aí a gente lança a pergunta, né, pessoal? PROCON ou Justiça, né? Vocês viram lá a entrevista que aquela funcionária do PROCON deu no início, né? Falando a respeito do acolhimento que já vem sendo feito pelos PROCONs, né? Então, é muito importante, assim, eu achei maravilhoso, né, o fato da lei do consumidor autorizar um órgão público a fazer o acolhimento desses pedidos, porque aí também desafoga a justiça. Só que eu queria fazer alguns comentários aqui e é bem provável que vocês me entendam, né? Então, PROCON ou Justiça, né? A lei determina que as unidades do PROCON também façam acolhimento dos pedidos, né? Porém, como a lei é muito recente e a demanda muito alta, é possível que nem todas as unidades do PROCON estejam preparadas, pessoal. Neste sentido, o caminho ideal é mais assertivo para o consumidor é através da justiça, por meio de um advogado devidamente autorizado pelo AB. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Principalmente se você tem aí dívidas altíssimas, né? Eu queria fazer 2 colocações. E sem desmerecer o trabalho do PROCON em nenhum momento, porque assim, eu acho que o PROCON é um grande bote de salvação para a maioria de nós consumidores. Inclusive, eu mesma já fui muito bem atendida
na minha pós-adolescência, eu fiz uma reclamação na época contra uma escola de informática. Eu fui muito bem acolhida pelo PROCON, resolveram o meu problema em praticamente 24 horas, né? Então, assim, são profissionais extremamente competentes. Só que a gente está com quase 50% do país negativado, né? Inclusive, eu acho que por esse motivo, essa lei de superendividamento não esteja sendo divulgada com tanta abrangência, porque eu acho que as unidades de PROCON ainda não estão preparadas para suportar a demanda que vai chegar, né? Vai ter muita gente procurando. Então, por que a gente recomenda que, se possível, se você puder arcar com o honorário advocatício de um advogado, por que pode ser o melhor caminho? Número 1, porque as unidades de PROCON já devem estar sobrecarregadas, né? E quando a gente fala sobre quem tem direito e quem não tem direito, né, fica muito complicado. A gente sabe que o PROCON é um órgão público, né? Existem agências do PROCON que acolhem o seu pedido de um jeito, numa outra cidade acolhem de outro jeito, né? Quanto mais ocupados e quanto mais assim, porque o que acontece? O PROCON ele já precisa atender todas as outras demandas da sociedade, né? Então, assim, todo tipo de reclamação, né, na área de consumo vai para o PROCON. E agora eles vão ter que atender mais essa demanda. Então, assim, existe aí uma sobrecarga, né? E nesse sentido que eu faço essa recomendação, tá bom? Primeiro, eu acho que é muito delicado, né? Você sujeitar o seu pedido a um atendente do PROCON, que é uma pessoa normal, né? Ele não é um robô que tem critérios exatos, né? Os critérios do ser humano, eles acabam sendo muito variáveis de acordo com a emoção, de acordo com enfim, varia muito, né? Então, assim, pode ser, inclusive, se a gente for fazer um teste, que um funcionário do PROCON de uma cidade não aprove e em outra cidade você consiga aprovar. Então, para não correr esse risco de uma análise imparcial, né, de não ser beneficiado por uma análise imparcial, é bom que você não sujeite o seu caso à análise de um servidor público que vai dizer se você tem direito ou não tem direito a ser beneficiado pela lei do superendividamento, né? Aqui, nesse conteúdo que a gente preparou, a gente já explicou para você quais são as dívidas que podem entrar e que não podem entrar, tá? Então, não adianta você ir para o PROCON tipo com dívidas de financiamento imobiliário, dívidas de financiamento de carro, porque a gente já explicou para você aqui que não pode, pessoal, tá? Então, aqui você já entendeu o que pode, o que não pode e como acontece, tá? Só que assim, por que a minha indicação para vocês é que vocês façam esse pedido através de um advogado? Porque o advogado, pessoal, na realidade eles só vão filtrar para saber se dentre aquelas dívidas que você relacionou, se tem alguma coisa que não seja coberta pela lei. E aí, se tiver alguma dívida que não faça parte da lei, ele já vai tirar, ele vai separar e vai montar o seu processinho, tá? Na verdade, você não vai ter que passar por aquele crivo que você passaria no PROCON, por exemplo, né? De alguém que olhasse para você e dissesse, não, você não tem direito, você não se enquadra nas características que a gente está utilizando aqui. Enfim, você não vai ser julgado por um funcionário público para dizer se você tem ou não tem direito. Se você recorrer a um advogado, ele simplesmente vai montar um plano para você, né? O advogado ele é conhecedor do direito, então ele vai enquadrar o teu processo, enfim, ele vai formatar o teu pedido para que você se enquadre, né, nessa lei do superendividamento, né? Na verdade, assim, as chances de você ter sucesso no pedido de superendividamento, elas são muito maiores se você fizer uso de um profissional credenciado na OAB, tá? Então, Patrícia, você está dizendo que eu tenho mais chances de receber um sim de aprovação através de um advogado do que através de uma unidade do PROCON? Sim, eu estou dizendo que sim, tá? Justamente assim, óbvio, com todo respeito às entidades do PROCON, mas eu sei que vai haver uma sobrecarga e que os critérios, né, dos critérios humanos, né, eles não são imparciais, né? Então, para impedir qualquer tipo de injustiça com você, né? Tipo assim, digamos que você vai para um PROCON e eles digam que você não se enquadra, né? Então, se você, inclusive, assim, eu até recomendo, tá?
que antes de você, de repente, recorrer a um advogado e tal, você pode até experimentar. Vai numa unidade do PROCON, tenta dar um andamento. Se você conseguir fazer isso através do PROCON, você não vai precisar de um advogado, mas se você quiser experimentar, você pode experimentar, ou se você quiser ganhar tempo, né, procure logo um advogado e ele vai estar fazendo isso para você da maneira mais correta. Inclusive, essa parte de planejamento, que é o cálculo, que é o pedido de revisão, né, é um pedido revisional dos valores, ninguém melhor que um advogado vai fazer por você, tá bom? Então é isso. Vamos dar continuidade aqui. Aqui a gente está falando sobre outras vantagens. Então, assim, essa lei do superendividamento, na verdade, ela fez algumas alterações bem interessantes, não só para quem está devendo, mas para o mercado consumidor de uma maneira geral, né? Então, quais são elas? Por exemplo, o cartão de crédito, né? Proibições impostas ao credor, bancos financeiros, etc. Então, o que fica proibido nessa nova lei do consumidor, né? Então, como a gente vive na era dos golpes, pessoal, tá? Essa nova lei do consumidor, ela também respalda bastante o consumidor, caso ele tenha tido algum tipo de golpe, caso compras indevidas tenham sido feitas na fatura de cartão de crédito, tá? Então, a partir de agora, e é bom que você saiba disso, tá? Porque se, de repente, você for vítima de alguma situação dessas, você já conhece a lei e você pode estar utilizando ela, você pode estar mencionando essa lei para a operadora de cartão de crédito, tá bom? Você já pode fazer uso dela. Então, todas as operadoras ficam proibidas de proceder à cobrança ou débito em conta de qualquer que tiver sido de qualquer dívida que tiver sido contestada pelo consumidor sobre a compra de cartão de crédito ou similar. Enquanto não solucionada a controvérsia, e desde que notificada a administradora do cartão pelo menos 10 dias antes do vencimento da fatura, sendo garantido ao consumidor deduzir da fatura o valor em discussão e pagar somente a parte contestada, que não for contestada. Então, assim, por exemplo, a sua fatura de cartão de crédito vai vencer dia 30 de agosto, tá? Só que você notou que ocorreram compras ali que não foram feitas por você, tá? Então, teve uma compra lá de R$5.000 que fizeram, não fui eu que fiz, tá? E a minha fatura vai vencer dia 30 de agosto. Você precisa notificar, né, por escrito e também por telefone, de todas as maneiras, né, que você puder. Você vai notificar, abrir um chamado, né, na operadora de cartão de crédito, informando que aquela é uma compra indevida, né, você vai se documentar com relação à sua reclamação. E nessa reclamação, você vai mencionar essa nova lei que a gente está discutindo aqui, tá? Você vai mencionar essa lei e você vai dizer que, enfim, que com base nessa lei, né, a próxima fatura de cartão de crédito, que vai vencer no dia 30 de agosto, não poderá cobrar de você esses R$5.000, tá bom? Então, vai ter que a operadora de cartão, ela vai ter que deduzir esse valor que vai entrar em disputa, né? Então, enquanto esse valor está sendo disputado para saber se ele procede ou não procede, se ele foi se trata-se de um golpe realmente ou não, enquanto esse valor estiver sendo discutido, a operadora de cartão de crédito não pode cobrar isso de você, tá bom? Uma outra vantagem, né? Aí no item B de bola. Fica proibido também de recusar ou não entregar cópia do contrato principal ou de crédito e impedir ou dificultar ao consumidor, em caso de fraude do cartão de crédito ou similar, a anulação ou bloqueio do pagamento, bem como a restituição de valores indevidamente recebidos, né? Então, assim, a operadora de cartão de crédito, caso haja uma denúncia de irregularidade, de alguma compra feita de forma irregular, né? A operadora ela não pode impedir você de bloquear, tá? Ela não pode impedir que você faça bloqueio de pagamento, né? E também não pode impedir que você faça uma solicitação de restituição, né? Dos valores debitados, tá? Então, você pode, a partir de agora, se você tiver alguma compra irregular no seu cartão de crédito, você pode notificar a operadora de cartão de crédito usando essa lei, mencionando essa lei, né, e pedindo aí que esse valor ele seja
deduzido da sua fatura de cartão de crédito até que a discussão, né, seja resolvida, tá bom? Outras vantagens, né? O que mais essa nova lei, a lei do superendividamento, trouxe de bacana para o mercado de crédito, tá? Então, os empréstimos e operações de crédito em geral, proibições impostas ao credor. Bancos e financeiras ficam proibidos de... Bancos e financeiras são obrigados a informar o valor total das parcelas dos juros e demais encargos que incidirão ou que vierem a incidir em caso de inadimplemento, além de entregar uma cópia do contrato a ser celebrado e informar a identidade do funcionário que firmou o contrato de empréstimo com você, tá? Artigos 44b e 44d de dado. O que acontece? Esse item quer dizer o quê? Por exemplo, agora, quando o consumidor for no banco pedir um empréstimo bancário, o funcionário do banco, ele é obrigado a se identificar, tá? Então, assim, você tem que exigir um cartão de visita desse funcionário, onde conste o nome completo dele, tá? E você também tem todo o direito de receber uma cópia do contrato que você estiver assinando, tá? Na verdade, a lei, ela abrange, vai além disso, tá? Se você quiser, por exemplo, você pode exigir que o seu gerente mande uma cópia desse contrato por teu e-mail, né? Ou você pode pedir para que ele imprima esse contrato, e você pode ler esse contrato em casa com mais calma, ou você pode pedir para o seu advogado ler esse contrato com calma, e só no dia seguinte, ou talvez uma semana depois, você leva esse contrato para ser assinado definitivamente. Então, você agora tem, a partir dessa nova lei, você tem um prazo enfim, você pode estar primeiro lendo, analisando e verificando se está tudo certinho, se está tudo dentro da lei antes de assinar, tá bom? Que mais? O banco financeiro deve incluir uma cláusula que garanta ao consumidor o direito de antecipar o pagamento de parcelas com revisão dos juros e encargos proporcionais, obrigando os credores a renegociar a dívida sem acréscimo de novos encargos. Isso aparece no artigo 54b do inciso 5º. Então, o que quer dizer isso aí, pessoal? Eu acho que assim, é uma cláusula mega importante porque isso deixa bem claro para o consumidor que caso, por exemplo, cada vez que você tiver um dinheirinho sobrando e que você quiser antecipar o pagamento dessa dívida, cada vez que você antecipar, você tem direito à revisão da taxa de juros, tá? Então, por exemplo, recebi um 13º salário, enfim, ou então eu recebi um dinheirinho extra aí, minhas vendinhas foram melhores no dia, e eu quero antecipar o pagamento de de algumas parcelas do meu empréstimo pessoal. Então, se essas parcelas forem vencer daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? Essa parcela ela já foi calculada com a inserção de juros, né? Juros de mora, enfim, né? Juros proporcionais. E cada vez que se você tiver essa cláusula no seu contrato, você vai ter o direito de antecipar essas parcelas, e essas parcelas precisam ser trazidas a valor presente. Ou seja, se a parcela ia vencer só em 2025 e eu estou pagando ela agora, todos os juros calculados, projetados para 2025, eles precisam ser retirados e o valor precisa ser o valor presente, tá? E aí você consegue liquidar o seu empréstimo num espaço de tempo muito mais curto e pagando menos no final, tá bom? Que mais que essa nova lei trouxe de interessante? No que diz respeito à concessão de crédito consignado, o fornecedor do crédito é obrigado a se certificar junto à fonte pagadora do consumidor, se não restará mais de 30% do comprometimento de renda do consumidor, né? Então, assim, na verdade, a partir de agora, principalmente essas financeiras, né, que voam em cima do aposentado, coitado, elas precisam seguir essa norma, tá? Qualquer empréstimo feito sem respeitar os 30% do aposentado, esse empréstimo ele fica passível de ser adjudicado, né? Então, assim, caso a empresa forneça para o aposentado algum crédito, né, que, na verdade, que seja acima do teto, que fure o teto aí de 30%, né, para esse aposentado entrar com uma ação derrubando a obrigatoriedade de pagamento desse empréstimo, é muito grande, tá? Então, se você é funcionário de financeira e tá me ouvindo, fique sabendo que, né, caso esses 30%, esse teto não seja respeitado, as chances desse contrato ser desfeito são muito grandes na justiça, tá?
Aí a gente fala do último item, o item D, artigo 51. Então fica proibido também que condicione ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Então, assim, a partir de agora, é muito, muito comum, pessoal, e tudo isso é letra miúda, tá? A maioria dos contratos que a gente assina com financeira, com banco, sempre tem aquela letrinha miudíssima, né, quase microscópica, dizendo que você abre mão dos seus direitos diante da justiça. Então, esse troço acabou, tá? Então, assim, fica terminantemente proibido que o seu contrato mencione qualquer cláusula condicionando, limitando você a buscar seus direitos junto ao poder Judiciário, tá? E, deixa eu ver aqui, a gente está quase terminando, né? Então, mais informações positivas, né? A nova lei também diz o seguinte: para garantir maior transparência na oferta de crédito, fica expressamente proibido o assédio a qualquer tipo de pressão aos consumidores no oferecimento de crédito, né? Produtos ou serviços, bem como condicionar a concessão de crédito à renúncia ou desistência de processos judiciais e dificultar a compreensão dos riscos de contratação, principalmente quando envolver idosos, doentes e consumidores em estados de vulnerabilidade. É o artigo 54C que fala sobre isso, né? Como exemplo do que costuma acontecer, podemos citar as várias ligações a idosos oferecendo empréstimo consignado, celebração de contratos e acordos desfavoráveis, nos quais o banco omite os reais riscos da contratação de empréstimo. Então, tipo assim, que atire a primeira pedra aquele idoso que nunca recebeu aquela ligação maravilhosa, né? As financeiras entram em contato com o idoso, oferecem todo tipo de crédito e sem escolher, assim, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, super importante, eu abri um parênteses. Não só quem é idoso, mas qualquer pessoa que esteja assistindo esse conteúdo, pelo amor de Deus, inclusive, gente, espalhe essa informação, tá? Sempre que ligarem para sua casa, qualquer financeira te oferecendo crédito, seja por meio de empréstimo, seja por meio de consignado, seja por meio de cartão de crédito, gente, recuse. Recuse porque no momento em que você aceita, essa sua ligação, né, ela é utilizada como uma assinatura de contrato, tá? Então, assim, recuse. Tudo que for oferecido por telefone, recuse, porque por telefone você não consegue ler os termos do contrato, tá? Você não consegue saber quais os termos de uso daquele produto. Então, toda vez que te oferecerem crédito por telefone, simplesmente recuse, tá? Que mais? A lei tornou ainda, como direito básico do consumidor, as práticas de crédito responsável, né? De modo que o consumidor tenha consciência exata dos prós e contras de contratar um empréstimo, além de proibir propagandas de empréstimo do tipo sem consulta SPC ou sem avaliação financeira. Então, isso aparece no artigo 4º, né? Então, assim, essa lei ela veio para meio que dar um puxão de orelha nas financeiras, tá? Porque a gente sabe que no momento que a gente vive hoje em dia, né, os mais vulneráveis ficam aí à mercê, acabam sendo vítima de todo tipo de empresa, né, pessoal? E tem até um artigo que é óbvio que, né, os advogados precisam aproveitar isso, né? Respaldo contra a restrição interna dos bancos. A gente já teve aula a gente já falou sobre a restrição interna, né? Sobre aquela nota de prejuízo, né, no Banco Central. E dentro dessa nova lei também de superendividamento, a gente tem o artigo 51 que diz o seguinte: fica proibida também que estabeleçam prazos de carência em casos de impontualidade das prestações mensais ou, tá? Esse grande ou, por isso que a gente colocou em azul aí, entre aspas, porque esse ou pode ser utilizado também para respaldar o seu pedido quando você entrar lá com o seu pedido de danos morais, tá? Pedindo a eliminação da restrição interna no SCR do Banco Central, e é um item também que seu advogado pode estar incluindo no seu processo de pedido de indenização, né? Então, assim, esse artigo 51 da Lei de Superendividamento diz o seguinte: ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação de mora ou do acordo com os credores. Então, por exemplo, você pagou a sua dívida, né, através daquele acordo, voltando rapidinho. Você não importa se ele foi feito com redução dos juros, você pagou, tá pago, né? Então, a partir desse momento, fica extremamente proibido que
qualquer entidade financeira impeça o restabelecimento integral dos seus direitos de consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo entre os credores, tá bom? Então, mais um artigo aí de uma nova lei que também pode respaldar o seu pedido de indenização lá de danos morais, caso você tenha uma restrição interna, né? Uma anotação de prejuízo no Banco Central. Bom, então, concluindo, né, essa foi então nossa aula sobre a lei de superendividamento, né? Eu espero que vocês aproveitem, tá? Como a gente acabou de sair de um pós-pandemia, eu diria que o melhor momento para você entrar com esse pedido é ontem, tá? O melhor momento seria ontem, mas então você pode fazer isso hoje, tá? No momento que você estiver assistindo esse vídeo, por quê? Porque a lei está fresquinha, né? Então, assim, o entendimento a visão que o judiciário tem sobre o Brasil nesse momento é de um país em calamidade, tá? Então, agora é o melhor momento para você entrar com o seu pedido de superendividamento, tá bom? Não demore, não deixe entrar 2023 com isso em aberto. Então, dentro do módulo Direito dos Devedores, a gente acabou de assistir a aula sobre Lei do Superendividamento, né? O próximo módulo, a gente vai falar sobre a Lei de Prescrição de Dívidas, tá bom? Pessoal, bom, alerta geral, tá? Alerta geral, decreto 11.150 de 22, né? Na verdade, esse é um decreto que foi assinado pelo governo no dia 26 de julho de 2022, tá? Esse decreto, ele, na verdade, ele basicamente anulou itens muito importantes, né? Da lei do superendividamento, né? Então, por que eu estou inserindo essa observação aqui dentro desse conteúdo logo após né, os ensinamentos, né, que a gente passou falando da lei do superendividamento? A lei do superendividamento, né, que é a lei 14.181 de 2021, então é uma lei do ano passado, que foi aprovada em julho de 2021. Na verdade, assim, eu fiquei, inclusive, bastante surpresa, né, ao receber o conteúdo desse decreto, né? Para ser bem franca aí para vocês, é bastante contraditório, porque, na verdade, a Lei 14.181 de 2021, ela foi também criada e assinada, né, pelo atual presidente, né? Enfim, para beneficiar aí, para facilitar a vida dos superendividados, né? E assim, é com muita surpresa, né, que todas as entidades protetoras do consumidor, enfim, todas as organizações que lutam, né, pelos direitos do consumidor, inclusive a Alerta Consumidores, da qual eu represento, né, todos nós recebemos esse decreto com imenso espanto, né? Por quê? Porque ela também foi criada, publicada e assinada pelo atual governo, né? E na verdade, assim, ela praticamente, ela quase que torna a lei do superendividamento sem efeito, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito dela, tá? E vai passar orientação para vocês, tá bom? A gente até está comentando aí no slide, né? Deu-se com uma mão e tirou-se com a outra, né? Vamos entender o porquê. Então, essa notícia é do portal de notícias G1, do dia 27 de julho de 2022. Essa matéria foi publicada logo depois que o decreto, né, foi assinado pelo governo. Então, superendividamento, valor mínimo existencial será de R$ 303. Escravidão financeira. Então, assim, conforme a gente viu na nossa, enfim, na aulinha, né, do conteúdo que a gente passou aqui para vocês, explicando o que é a lei do superendividamento, né,
e como, enfim, se beneficiar dela, né? Na verdade, na Lei 14.181 do ano passado, ainda, na verdade, assim, a lei dizia que enfim, todo o acordo, né? No momento em que os devedores, no momento em que os consumidores sentassem para negociar suas dívidas com as empresas que, enfim, para as quais o consumidor devia, enfim, todo o acordo giraria em torno do quê? De preservar o mínimo existencial para o consumidor, né? E, inclusive, como a gente colocou aí, escravidão financeira. O decreto 11.150 de 2022 estabelece um mínimo existencial correspondente a 25% do salário mínimo. Então, considerando o salário mínimo de hoje, seria um valor de R$300, né? O problema é que a história econômica e a história de análise de crédito, inclusive assim, o entendimento jurídico diz o seguinte: cumpre observar que a jurisprudência em peso adota como referência 70% da renda do consumidor, onde o pagamento só pode comprometer 30% da renda. E então, assim, na verdade, por que esse entendimento, né, de que o mínimo existencial não é 25% da renda do trabalhador? O mínimo existencial precisa ser de 70%, que é a maior parte, né? Então, assim, quem é que consegue pagar aluguel, comer, pagar as despesas de alimentação, de medicamentos e água, luz e consumo com R$300? Ninguém, né, pessoal? Tá? Então, assim, houve esse decreto 11.150 que foi assinado, enfim, agora nos últimos dias, né, que a gente está gravando esse vídeo para vocês, ele praticamente tornou inviável se fazer acordo através da lei do superendividamento, tá? E assim, claramente com viés favorável aos bancos, né? Então, só para vocês entenderem, então é assim, quando se criou a lei, né, do superendividamento, a 14.181, qual era o objetivo, né? Fazer com que os consumidores pudessem fazer o acordo com todas as empresas onde eles possuíam débito, né? De uma maneira a longo prazo, então durante aí os 5 anos, né? Só que fazendo esse acordo sem comprometer o mínimo existencial. E no momento em que a lei foi aprovada no ano passado, não foi se estabelecido exatamente o que era o mínimo, o mínimo existencial. Até porque cada família tem o seu próprio critério para determinar o que é mínimo existencial, né? Então, uma família, enfim, na verdade, assim, em termos percentuais, a jurisprudência sempre tomou como base que o mínimo existencial de uma família precisa ser de, no mínimo, 70%, 70, e não 25%, tá? Então, assim, com 70% da sua renda, né, pode ser que você ainda consiga efetuar o pagamento de aluguel, o pagamento de telefone, água, luz, cesta básica, né? Agora, com 25% essa lei, ela diz basicamente o seguinte, que essa lei está dizendo que todo consumidor que procurar a lei do superendividamento para efetuar o acordo e pactuar suas dívidas, essa nova lei, ela basicamente diz que no momento da repactuação, que os bancos, né, eles podem, na verdade, assim, na verdade, que os bancos podem comprometer até 70% da sua renda. E aí restariam só 25% para você sobreviver, tá? Então, esse é um decreto criminoso, desrespeitoso, afrontoso e com claramente um viés para beneficiar as instituições financeiras, tá? Então, assim, é extremamente escandaloso, né, esse decreto. E se a gente juntar esse decreto a medida provisória que está em tramitação no Senado, que também fala sobre o uso dos imóveis como garantia, né, para empréstimos bancários, a gente vê que claramente houve aí algum movimento muito forte de lobby aí junto aos bancos, né? Porque assim,
é muito confuso. Primeiro, o nosso atual presidente, em 2021, cria e publica uma lei, que é a 14.181, uma lei muito interessante, talvez a lei mais importante do novo Código do Consumidor, que beneficia aí todos os devedores do país, né, que foram acometidos de um pós-pandemia, né, de uma crise mundial. E um ano depois, ele lança esse decreto que praticamente torna a lei que ele assinou no ano passado inviável, né? E aí, mas assim, na verdade, só para vocês entenderem, na prática, o que esse decreto alterou na lei, né, do superendividamento foi o seguinte. Então, alterações na lei do superendividamento. Não é mais permitido a renegociação do crédito consignado. Então, assim, isso é absurdo. Por quê? Quando essa lei foi criada no ano passado, o principal beneficiado seria aquela pessoa mais vulnerável, que são quem? São os idosos, são os aposentados, né? Que tomam aí vários empréstimos ao mesmo tempo e muitas vezes não sobe, enfim, não tem nem dinheiro para comprar o remédio, tá? Então, uma das alterações foi que antes, né, na lei 14.181 do ano passado, a negociação dos empréstimos consignados fazia sim parte, né, daquelas despesas que poderiam sim serem repactuadas. Agora não mais, tá? Então, na minha opinião, esse é um dos maiores prejuízos que esse decreto trouxe, tá? Olha, eu diria que o segundo maior prejuízo. Aí, segundo ponto, né, inviabiliza a negociação com os credores, pois limita o mínimo existencial a apenas 25% do salário mínimo, ou seja, R$300. Aí eu pergunto para vocês, você que está me ouvindo, né? Você que, enfim, ficou todo animado e já começou até a separar os documentos para poder fazer essa pactuação com os seus devedores, né? Sabendo que agora o mínimo existencial entendido, no caso por esse novo decreto, é de 25% do seu salário, eu digo para vocês, tá? Se esse decreto for levado adiante, se esse decreto prosseguir, né, eu mesma digo para vocês, desistam da lei do superendividamento, tá? Se o decreto 11.150 de 2022 não for derrubado, né, enfim, logo adiante a gente vai ver que várias instituições já estão tomando providências para que esse decreto não tenha validade, mas digamos que esse decreto siga adiante, né? Eu peço para vocês não procurarem mais fazer a negociação, porque assim, vocês serão prejudicados, né? Porque os bancos, na verdade, assim, a possibilidade, né, dos bancos aceitarem aí os acordos, respeitando o mínimo existencial de vocês de 70%, como era o entendimento inicial, são muito grandes, tá? Nesse caso, vale muito mais a pena respirar, tá? E fazer uso da lei de prescrição de dívidas, que é a lei que vocês já aprenderam também, tá bom? Então, desde que vocês não tenham financiamento imobiliário, nem financiamento de carro, né? E que também a dívida de vocês não seja muito alta, por exemplo, a partir de 30 mil, por exemplo, né? Vale a pena fazer uso da lei de prescrição de dívidas, tá bom? Deixa correr o tempo aí, né? Deixa fazer a prescrição de dívidas e no momento em que o banco começar a mandar cartas com propostas com valores já com a retirada de juros e multa, aí vocês efetuam o pagamento, tá bom? Mesmo que vocês permaneçam negativados, pelo menos vocês vão estar protegidos e não vão estar refinanciando e nem aumentando o bolo, enfim, o bolo de dívidas, tá bom? Mas, de qualquer maneira, a gente acredita que esse decreto não vá adiante, porque nenhuma instituição protetora do consumidor, enfim, todas as instituições que se representam consumidores estão fazendo frente a esse decreto, tá ok? E vamos continuar aqui. O que mais o decreto derrubou na lei 14.181, né? Então, assim, além de tudo, essa alteração, quando você diz, né, quando você lança um decreto dizendo que o mínimo existencial é de 25%, você está, então, assim, estimula o fornecimento de crédito irresponsável, pois autoriza que as instituições financeiras realizem empréstimos chegando a 75% da renda do consumidor, desde que a prestação mensal
preserve apenas R$ 303 da renda mensal do devedor. Aí eu pergunto para o senhor e para a senhora que estão me ouvindo, né? Se a pessoa estiver passando dificuldade, se a pessoa estiver lá tipo, sem comida no armário, né? Mesmo sabendo que esse empréstimo não vai poder ser pago no mês que vem, as pessoas vão tomar esse empréstimo. Porque se antes o gerente podia emprestar só até 30% do seu salário mensal, veja bem, antes, né, se você procurasse um banco para efetuar um empréstimo, o gerente ele faria um cálculo, por exemplo, olha, eu estaria indo até um banco, seu gerente, por favor, eu quero um empréstimo de R$ 5.000, né? Só que a minha renda é de R$ 1.500. O gerente ia fazer uma simulação para saber se aquela mensalidade caberia dentro do meu salário mensal, tá? E qual que é a conta que o gerente faria nesse momento? Ele iria verificar se a prestação desse empréstimo estaria comprometendo mais do que 30% da minha renda, tá? Então, digamos que o valor da prestação excedesse, né, o montante de 30% do meu salário mensal, o meu crédito não seria aprovado, tá? Ou eu faria o empréstimo para pagar em mais vezes durante um prazo maior, ou então eu pegaria menos dinheiro, tá? Porque tinha esse... Então, essa lei, o que ela permite agora? Que o gerente do banco possa efetuar empréstimos para os consumidores que no caso, que comprometam até 75% do seu salário mensal. E se você efetuar um empréstimo com uma parcela, né, que já vai comprometer 75% do seu salário mensal, claro, se você tirou o empréstimo hoje, no mês que vem, você vai ter uma prestação que vai comprometer 75% da sua renda, ou seja, vai sobrar 25% para você pagar aluguel, para você pagar conta, em todas as suas contas. Então, eu não sei, assim, é bastante assustador, né? O Paulo Guedes, ele é um economista aí com um currículo invejável, ele se formou se formou no exterior, tem um conhecimento econômico de nível invejável, e me assusta muito essa decisão. Essa decisão, na verdade, pode manchar o governo atual, né? Eu acho que o governo atual poderia sair, deixar esse mandato sem essa mancha. Esse decreto é uma mancha, e uma mancha negativa. Essa é uma mancha que pode representar aí uma alta do endividamento do Brasil. Assim, isso aqui pode causar uma catástrofe de endividamento no país inteiro, tá? Então, sem dúvida nenhuma, isso aqui é uma mancha para o atual economista e para o atual governante, tá? Então, assim, e quando você oferece crédito, né, quando você aumenta o limite das pessoas, no momento em que elas estão passando fome, né, é como dizer o seguinte: olha, João, aqui tem um prato de comida. Digamos que o João não coma 7 dias, tá? Daqui a pouco tá quase desmaiando. Isso aí, chega um gerente de banco com um prato de comida, fresquinho, quentinho, cheirando bem. E aí, na verdade, assim, o gerente de banco não, né? Mas assim, o nosso atual governo. O atual governo coloca um prato de comida, né, bem na frente da pessoa faminta que não come há 7 anos, né? E aí, enfim, nosso governo ele vai dizer o seguinte: olha, o prato de comida está aqui, tá? Se você consumir, infelizmente, ele vai comprometer 75% da sua renda. E você sabe que você não pode consumir, hein, faminto? Mas, caso você precise, você vai poder fazê-lo, tá? O que você acha que alguém que está passando fome vai fazer? Vai deixar de comer? Não, a pessoa vai atacar o prato de imediato, tá? Então, é isso que foi feito aqui. Quando você eleva, né, a taxa de comprometimento, a taxa o mínimo existencial, né, para
para apenas 25%, você está dando um aval, você está autorizando bancos, tá, a fazer empréstimos para pessoas que não vão poder pagar, tá, no momento em que todas as pessoas estão passando fome. Tá? Então, assim, é um ato criminoso, sem sombra de dúvida. Vamos seguir aí adiante. A medida não traz nenhuma proteção, a medida não traz nenhuma proteção aos consumidores hipervulneráveis, em especial aos idosos, né? Então, assim, quando você tira do idoso a possibilidade de fazer uso da lei de superendividamento, também é um tremendo crime. Que mais? Veda o artigo 4º, inciso 1 da linha F, né? O direito à nova renegociação por superendividamento, que é expressamente garantida nos termos do artigo 104A, parágrafo 5º, após decorrido o prazo de 2 anos do plano inaugural. Lembra que o que a gente ensinou para vocês que na lei do superendividamento, que logo depois que vocês quitassem o primeiro acordo, né, de superendividamento, caso voltassem a ter o mesmo problema, vocês poderiam fazer uma nova pactuação depois de 2 anos. Pois é, esse decreto tornou essa possibilidade nula, tá? Então, todas as pessoas só vão poder fazer esse acordo uma única vez na vida, tá? Então, assim, isso altera aquilo que a gente falou para vocês na última aula, tá bom? Porém, a sociedade não vai ficar parada, né? Assim, todos os órgãos que cuidam dos interesses do consumidor já se movimentaram, inclusive já se movimentaram no dia seguinte ao decreto, tá? Então, instituições emitiram notas públicas defendendo a inconstitucionalidade do decreto. Essa daí é uma nota, né, emitida pelo IDEC, no caso, em parceria com a Universidade, com a USP, né, a Universidade de São Paulo, e com a universidade, no caso também com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e na verdade, assim, a gente teve uma chuva de entidades, né, protetoras dos direitos do consumidor, que assinaram essa nota e também já estão tomando essas providências, né? No caso do IDEC, já existe, inclusive, até um abaixo-assinado, inclusive, que eu vou pedir para você que está me ouvindo aí participar, tá bom? Tem essa nota em defesa da... é uma nota pública, tá? Nota em defesa da integridade econômica da população vulnerável, tá? Gente, vejam bem, inclusive, muita gente que está me ouvindo agora, que entendeu o que eu disse, é bem provável que o senhor ou a senhora vão sair correndo e vão lá para o banco fazer um empréstimo, porque agora vocês sabem que o gerente vai soltar dinheiro para vocês, porque esse empréstimo pode comprometer não mais só 30% da renda, mas agora vai poder comprometer até 75% da sua renda. Não façam isso, minha gente. Não façam isso. Tá? Isso é criminoso e isso pode trazer uma repercussão para a vida financeira de vocês absurda, tá? É assim, uma coisa muito importante que eu quero colocar, mas assim, eu vou deixar para concluir isso mais adiante, tá bom? Vamos lá. Esse aí é o site da change.org. É só vocês copiarem o que está aí, olha. SHAN de navio, G de gato, E de elefante.org, change.org, tá? Se vocês acessarem esse site, vocês vão procurar lá, faz uma busca assim, IDEC, tá? IDEC, IDEC. I de igreja, D de dado, E de elefante, C de casa, IDEC. Aí vocês vão achar esse abaixo-assinado, tá? Quando eu printei a tela, tinham apenas, deixa eu verificar, tinham 543 pessoas, enfim, apenas 543 pessoas tinham assinado. E eu peço encarecidamente para que você, quando esse conteúdo chegar até você, para que você assine, por favor, porque é do seu maior interesse, é do nosso maior interesse, tá bom? Então, o que acontece? Assim que quando você estiver adquirindo esse conteúdo, né, é muito importante duas coisas, tá? Esse decreto, ele passa, na verdade, assim, esse decreto 11.150, que inviabiliza e altera a lei do superendividamento, que é a 14.181, ele passa a valer, na verdade, ele entra em vigor apenas 60 dias após a data da publicação. Como ele foi publicado no dia 26 de julho, né? Então, todos os consumidores
assim, podem e devem entrar com seu pedido de superendividamento, preferencialmente, gente, tá? Preferencialmente através de um advogado, tá? Se vocês puderem, na medida do possível, entrem através de um advogado. Se vocês não conseguirem entrar através de um advogado, então procurem qualquer unidade do PROCON da sua cidade, tá bom? Entrar através de um advogado vai tornar, na verdade, a coisa mais formal e as chances de vocês terem sucesso são bem maiores. É claro que se vocês contratarem um advogado, isso deve gerar algum custo de honorário, tá? Mas assim, negocia com esse profissional, né? A gente está vivendo um momento difícil na nossa economia, né? Eu acho que o próprio profissional também vai entender a situação que a gente está vivendo, né? De repente, aí vocês podem encontrar um profissional que já está cuidando aí de vários casos, né? Então, assim, na sua cidade, procura, tipo assim, faz um levantamento, faça uma pesquisa para saber qual escritório de advocacia ou qual advogado já está fazendo esse tipo, já está prestando esse tipo de serviço na sua cidade. E se de repente ele, a partir do momento que ele tenha várias pessoas para fazer esse atendimento, né? Se ele não, de repente ele possa reduzir o custo do honorário, tá negociando com as pessoas, né? Digamos que na sua rua, você, sua vizinha, todas as pessoas da sua rua têm interesse em estar entrando com o pedido da lei de superendividamento, vocês reúnam todos vocês aí e procurem um escritório de preferência com especialização em direito bancário, né? Ou direito do consumidor, e para que ele faça um valor mais reduzido aí para vocês, tá? Não fiquem parados, se movimentem, tá? Repetindo, vocês podem dar entrada com o seu pedido de superendividamento através de uma unidade do PROCON, mas eu repito, né? Eu acho que as chances de sucesso elas já são um pouco reduzidas. Por quê? Porque está todo mundo procurando e como a lei é muito nova, né, eles ainda estão se adaptando a essa questão. Então, você entrando via judiciário, fica datado, fica documentado, né? Então, assim, esse novo decreto 11.150, esse decreto maligno, né? Ele só entra em vigor a partir do dia 25 de setembro, né? Então, assim, eu peço encarecidamente para que todas as pessoas que se interessaram em fazer uso da lei de superendividamento, né, para fazer a pactuação aí das suas dívidas, aproveitem, corram, tá? Procurem um bom advogado, negociem o valor do honorário, juntem aí seus vizinhos, os seus amigos e façam isso o mais rápido possível, tá bom? Porque o decreto ele passa a valer a partir do dia 25 de setembro, né? Mas assim, é muito interessante que vocês façam isso antes que ele entre em vigor. Mas, de toda forma, eu quero que vocês saibam que todas as entidades que a gente acabou de mencionar, tá, estão do lado do consumidor e provavelmente esse decreto ele seja julgado como inconstitucional. E se esse decreto for considerado inconstitucional, ele não entra em vigor, tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é por isso que a gente está lançando esse alerta, a gente tentou inserir essa observação o mais rápido possível, né? Assim que a gente soube. Então, a gente faz aí essa chamada, né? Eu convoco vocês, assim, tanto para, por favor, assinarem essa petição na internet, quanto mais pessoas fazendo esse pedido, mais chances a gente tem de derrubar esse decreto, né? E pedir para que vocês corram, né? Então, assim, atenção endividados, né? Tentem encaminhar o seu pedido de negociação, de pactuação das suas dívidas com base na lei de superendividamento 14.181 do ano passado, 2021, até o dia 25 de setembro, ou seja, o mais rápido possível, tá bom? Então, tá dado o recado. Agora, uma coisa que eu quero comentar com vocês assim, na verdade, assim, eu acho muito triste e muito preocupante, né? O momento em que o Brasil vive, a gente está no meio de um furacão, né? A gente está no meio de uma crise mundial e, como eu falei para vocês, a classe baixa, né, que representa aí 50% do nosso país ou até mais, está vivendo uma guerra, né? A guerra da fome, a guerra da sobrevivência. Cada dia que passa, a gente tem mais gente sendo despejada
e morando na rua, né? Então, assim, é muito triste você ver um governo, né, lançar um decreto desse tipo, né? E, assim, na verdade, esse decreto, né, e esse decreto, né, que inviabiliza a lei, a uso da lei do superendividamento, juntamente com a lei que fala sobre sobre a proteção dos bancos, né, e a possibilidade de uso, né, de penhora, na verdade, assim, de tomada de empréstimos com garantia do único bem de família. Então, o que vai acontecer? O país está passando fome, né? O que o banco faz? Ao invés de dar incentivo para aumento, no momento de crise, onde o governo precisa trabalhar? Aonde a energia do governo precisa agir? Na criação de empregos. Não é isso? Né? Quem está me ouvindo aí está querendo tomar empréstimo, está querendo se endividar ou está querendo um emprego? Acho que a segunda opção. No momento de crise, as pessoas não querem se endividar. No momento de crise, as pessoas querem trabalhar, as pessoas precisam de emprego. Então, é vergonhoso, né? A escolha que esse governo está fazendo, né? O governo optou por autorizar o endividamento das famílias. Quando um governo autoriza que os bancos possam emprestar até 75%, né, possam abocanhar até 75% da renda de um trabalhador, e quando um banco autoriza, e na verdade ainda está essa lei que permite que um imóvel seja usado para vários empréstimos, ainda está nas mãos do Senado, mas a possibilidade de ser aceita é muito grande. Então, assim, esse decreto, né, 11.150, que determina que o mínimo existencial é só de 25%, autoriza os bancos a abocanharem até 75% da renda do trabalhador, e se essa lei de empréstimos com garantia do único imóvel bem de família for aprovada, o governo também está autorizando que os bancos tomem, né, o único bem de família, porque no momento de miséria, no momento de desemprego, o cidadão vai sim tomar esse empréstimo, mesmo sabendo que não vai poder pagar. E as chances de tomar um empréstimo atrás do outro para pagar o empréstimo anterior e acabar perdendo o seu imóvel, o único bem de família, são muito grandes. Então, fica aqui o meu repúdio, né, a minha nota de... Sinceramente, é uma mancha nesse governo, sem sombra de dúvida, tá ok? Então, eu peço que, se possível, você que está me ouvindo, senhora, enfim... Para você que adquiriu esse conteúdo, entrem lá na Change, nesse site que aparece aí no slide para você agora. Procurem lá por IDEC, né, IDEC, que vocês vão encontrar essa petição lá, que é Nota em Defesa da Integridade Econômica da População Vulnerável. Inclusive, fica aqui o meu apelo a todos os influencers e os youtubers aí que tratam das finanças pessoais, né, que ensinam o público sobre finanças, sobre investimento. Eu gostaria muito que vocês também comentassem a respeito desse decreto 11.150. Esse decreto 11.150, ele basicamente ele pisa e ele é um tapa na cara de qualquer professor de finanças pessoais, tá bom, gente? Então, tá feito aqui o registro, eu vou estar inserindo esse conteúdo o mais rápido possível que eu puder dentro do módulo, tá bom? E eu preciso que vocês sejam muito... que vocês corram, né? Então façam o mais rápido possível aí a sua adesão, né, ao plano do superendividamento e de preferência através de um advogado, tá bom? Negocia o horário, junta aí os vizinhos, os amigos, procura um bom escritório especializado em direito do consumidor e aproveita aí os seus direitos antes do dia 25 de setembro, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer depois do dia 25 de setembro. Vamos ver se esse decreto vai prevalecer ou se as entidades aí vão conseguir derrubá-lo, tá bom? Então, um abraço.